Olá, tudo bem? Como todos sabem, o programa Vida Inteligente sempre procura trazer coisas que possam acrescentar algo a você aí em casa, coisas profundas, coisas que nos interessam, coisas imprescindíveis para o nosso bem-estar, para o nosso futuro. Porque o que era passado já foi. O que vem amanhã está lá na frente. Então nós temos que viver na temporalidade, no hoje, no nosso entendimento de hoje. E dentro do nosso processo de desmitificação e desmistificação de uma série de coisas, é com muito prazer que recebemos mais uma vez a casa dele, nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Greg. Obrigado mais uma vez por ter aceito, é sempre um prazer receber você aqui. Minha satisfação, obrigado. E hoje nós vamos abordar um tema de profunda relevância. Nós vamos falar sobre a mecânica da vida. O que é a mecânica da vida? Jorge, o que é a mecânica da vida? Mecânica da vida é o seguinte. Bom, primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Como eu sempre digo quando você me convida, é uma celebração estar aqui contigo conversando sobre assuntos relevantes, né? E que a nossa conversa dignifique essa meia hora de vida que vocês vão usar para nos ouvir, né? A mecânica da vida é uma abordagem que a gente faz para explicar como é que a coisa acontece. Porque geralmente a gente espera assim, que a coisa venha de fora, que um Deus antropomorfizado tome conta da vida inteira. Quando a coisa vai bem, eu quero agradecer a alguém. Quando a coisa vai mal, eu quero reclamar de alguma coisa ou reclamar de alguém. E eu não faço a mínima questão de saber de onde eu vim, não faço a mínima questão de saber para onde eu venho, não faço a mínima questão de saber de nada, a não ser o dia de hoje, rock dia, esse dia. É um comportamento, no mínimo, estranho, né? Em achar que a vida, todo o processo se inicia quando nós nascemos e se encerra quando nós morremos, né? E por que a gente nasce, Jorge? Então, primeiro é importante a gente ver assim, Grego. Nós não podemos nos imaginar como um ser único, perfeito, acabado e desligado, desentrosado do cosmos, da coisa como um todo. Não existe isso. A natureza não dá saltos, mas ela opera em sequência, tudo está encadeado. Então, a melhor maneira que a gente pode se ver, que a gente pode se imaginar, cada um de nós, seres humanos, cada um de vocês, é o seguinte: uma pirâmide invertida, né? Então, a pirâmide é assim, onde nós somos a ponta dessa pirâmide, e acima, né, tem toda uma ancestralidade que contribuiu para que nós existíssemos. Que ancestralidade? Meu pai e minha mãe, os pais e mães de cada um deles, os pais e mães de cada um dos avós deles, e assim até o primeiro ser humano, ininterruptamente, porque se tivesse havido uma interrupção, hoje nós não estaríamos aqui, cada um de nós, tá certo? E outra coisa é o seguinte: sempre toda coisa humana, ela tende a se resolver através da representatividade. Então, por que cada um de nós é diferente? Por que não tem duas pessoas exatamente iguais? Nem em países onde a raça não é miscigenada, não é mesclada, como no caso do Brasil. Sempre há diferenças. Por quê? Porque em cada um dos seres humanos tem as características, né, as virtudes e as coisas a serem resolvidas de toda a fatia humana que ele representa. Então, os seres humanos que existem hoje, eles têm por função básica, por função primordial, resolver tudo que não foi resolvido por todos os seres humanos que já existiram. Nós já tocamos isso num assunto passado e é bom você ter tocado de novo, que assim fica mais claro e mais esclarecedor. Nós falamos isso na sua última vinda. Nós, na verdade, então, se é que eu entendi, creio que eu tenha entendido, nós representamos todos os nossos antepassados e nós temos a responsabilidade, podemos chamar assim, de resgatar todo o nosso passado. E em resgatando o nosso passado, o que nos reserva o nosso amanhã? É que o conceito de passado, presente e futuro é um conceito humano. Exatamente. Né? Até que tempo vem da raiz sânscrita tan, significa corte. Então, o tempo, o hoje, né? O tempo, ele é um corte na eternidade, no sempre. Então, fora do domínio nosso mental concreto, essa coisa que esses artifícios que a gente cria para dizer, ontem isso, hoje isso, amanhã aquilo, o passado tal. Fora disso, existe um conceito único que é o sempre. Né? A geometrização do ponto de vista humano do que é o conceito de sempre é que cria essa diferenciação. Então, a gente vem a existir para resolver a questão do passado, da nossa ancestralidade, só que não só, porque não existe a relação de um para um.
esse negócio de falar assim, eu vou lá fazer regressão nas minhas vidas passadas. Na vez passada eu fui príncipe, eu fui princesa, eu fui um rei, não sei o que e tal. Engraçado que todo mundo é rei, todo príncipe. Mundo tem... Ninguém é mendigo, Não ninguém é bobo exato. da corte, ninguém sabe como é que é, ninguém é guerreiro, todo mundo é o general e tal. Não existe isso. A relação de um para um na sequência de vidas não existe. Isso é bobagem, é brincadeira de criança. O que existe assim, existiu um ser, durante a existência dele ele criou um conjunto de valores, deixou de existir, esse conjunto de valores vai ficar potencializado e parte desses valores pode encarnar, pode fazer parte de uma outra existência com um objetivo específico, que é fazer o quê? Resgatar o que ele não tenha feito. Então o que acontece assim? Voltando então, partindo de como é que funciona a mecânica da vida, e o título que nós escolhemos é para mostrar como é que acontece o nascimento, como é que eu escolho onde é que eu vou nascer, como é que eu escolho a mãe que vai ser, isso, que vai isso me parir, exatamente. como é que eu escolho a nação onde é que eu vou nascer, a cidade onde é que eu vou nascer, o mês onde é que eu vou nascer. E é você que escolhe? É você que escolhe, ninguém determina isso para você. Não. Tá. Por isso que assim, ninguém nasce na família que não lhe é de direito. Não tem, assim, nenhuma maçã cai muito longe do pé. Só uma parte aqui que me veio na cabeça, eu acho importante. Desculpa ter interrompido, mas toda interrupção tem a sua razão de ser. A questão da adoção. Alguém que, puxa, eu conheço um monte de gente que não pôde ter filho, ou que após ter filho, ter feito uma laqueatura, o marido uma vasectomia, vem uma criança e a gente percebe sempre nessa criança que ela vem trazer alguma coisa, ou seja, boa ou ruim, entre aspas. O que é ruim? É uma criança problemática, parece que é um resgate kármico. Como é que você explica essa coisa da adoção? Primeiro, assim, o conceito de ruim hoje já não existe mais. Exato. Né? O ruim é assim, é aquela coisa criada pela humanidade, aquele conjunto de seres criado pela humanidade, as formas de pensamento ou emoções, que se apresentam para serem resolvidas. Qualquer problema que aconteça hoje, qualquer coisa de ruim que aconteça hoje, na verdade é o quê? Alguma coisa que existe ancestralmente criada pela humanidade, que se mostra a você dizendo assim, me resolva. Isso é bom, né? Porque ele está aparecendo, olha, eu estou aqui. Assim, enquanto estiver embaixo da pedra, não vai acontecer. Por isso que hoje o mundo está confuso, do ponto de vista profano. Na verdade, nunca esteve tão bom, porque quanto mais confuso ficar, melhor. Significa o seguinte, as coisas antigas criadas pela humanidade durante a Era Sem Conta estão acontecendo agora, estão vindo à luz, estão vindo à tona para serem vistas pelos seres humanos, entendidas e sublimadas, para que o passado se transforme em futuro. Para resolver definitivamente, né? Não postergar isso, né? Apareceu, vamos resolver. Reescrever todo o passado humano. Né? Reescrever todo o passado humano. Então, nós escolhemos exatamente o que nós queremos. Sobre na questão, então, da adoção, acontece o seguinte, há uma ligação e a criança escolhe, não, eu vou daquela família, primeiro eu resolvo a questão lá, depois que eu resolver, então eu vou para a seguinte. E faz o trabalho de duas em uma só. E a questão daquela da mãe que rejeita o feto recém-nascido, a criança recém-nascida, isso aí, esse processo era necessário também ou não? Era e por escolha. E por escolha? Por escolha, exatamente. Na rejeição, aí então a gente pode ver da seguinte maneira, ou criou um vínculo, ela usou o livre-arbítrio para rejeitar e criou um vínculo que vai se resolver mais à frente, ou então aquilo já era um vínculo existente que se resolveu pela rejeição. Ou talvez poderia ser também um problema que a mãe teve, tinha que nascer naquela mãe, através daquela mãe, não, vamos dizer, exatamente. Mas teve que usar uma outra porque a alocada, vamos dizer, não tinha condição de ter um filho. Não, nesse caso não. Não, até porque a própria opção de não conseguir gerar, né, ela tem é um conjunto de fatores, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Não existe o acaso, existe a lei da causalidade. Então, se está assim, é porque é para ser assim. Se bem que tem uma coisa que é muito importante. Não pode-se dizer que tudo que acontece na vida é determinismo. Parte do que acontece de errado na nossa vida é simplesmente burrice. Opa, é importante falar isso. Não pode dizer assim, não, aconteceu isso porque Deus está me punindo, Allah está me punindo, Jesus está me punindo, não sei o que e tal, depende da divindade de cada um, e não sei, né, depende da região que cada um adotou. E aí é muito fácil culpar alguém pelas nossas próprias imperfeições e incorreções e opções erradas. Então, tem coisas que você opta errado e é só burrice mesmo, né? É só a coisa errada em si, por falta de julgamento ou por deixar que o teu corpo astral, quer dizer, que as tuas emoções guiem o teu ser como um todo, quando quem devia guiar o teu ser é a divindade que está em você e não as emoções. Ou seja, isso equivale. Quem age emotivamente, quem age por instinto, por analogia, seria equivalente ao seguinte, os cavalos vão para dentro da carruagem e o cocheiro
né, vai puxar a carruagem. Exatamente isso. Há uma inversão de valores. Certo. Aí, lógico, a coisa só pode ser errado mesmo. Então, não adianta querer julgar que tudo é culpa de alguém, né, e que você sempre é o sofredor, não sei o quê. Isso não existe. Primeiro é o seguinte, a divindade não quer que ninguém sofra. Deus, independente de qual antropomorfização que a gente dá, ele não quer que ninguém sofra pela simples razão seguinte, para a divindade, que nome se queira dar, Jesus, Deus, Brahma, Vishnu, sei lá, um deus egípcio, um deus grego, não interessa qual seja, não é? Ele não quer que ninguém sofra, ele não quer que ninguém morra pela simples razão seguinte, é uma coisa desconhecida para a humanidade, para a divindade. A divindade desconhece a dor, desconhece o pedido, desconhece a morte. Entende? Então não adianta você dizer, não, eu vou sofrer porque se eu sofrer é bom, eu vou para o céu. Primeiro que não existe. E segundo que sofrer é uma besteira. Você vai estar se iludindo que está se resolvendo e não está. Então vamos voltar à questão da paternidade. Da onde nasceu, então, por que eu nasci em determinada mãe e pai, em que país, né? Isso. Então, quando eu vou começar uma encarnação, hoje nós vamos tratar da vida e da questão da morte, porque daí não dá tempo, né? Sim. Vamos partir do princípio assim, você terminou o teu prazo, né? E aí você passou pelo fenômeno que se chama de morte, e a morte é a maior de todas as mentiras, sabe? É o maior engodo, não é? Então você passou por esse fenômeno, e é o seguinte, de toda a tua existência, do teu corpo vital, do corpo astral, do corpo físico e da tua mente concreta, quer dizer o seguinte, tua matéria, tudo que animava tua matéria, todas as emoções que você teve e tudo que você aprendeu, então você pensa assim, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê. Tudo que você faça, que você acha que é o máximo na tua vida, vai virar um átomo. Sim. Eu compus, eu não sei o que, eu amei, eu odiei, não interessa, tudo que você sinta vai virar um átomo. Eu corri, não sei o que, eu malhei, tal, sou um cara poderoso, a própria energia se deslocando, tal, um átomo. A união, então, do físico, do vital, do astral e da mente concreta, que é o que a humanidade tanto preza, né, esses 4 átomos criam uma coisa chamada corpo causal. Ele é o repositório daquilo que você foi, da tua alma. Teu espírito não. Ele se dissociou e foi trabalhar, foi seguir em frente. A alma é finita, o espírito não. Opa, peraí, vamos aproveitar. Eu sei que o tempo é curto, a alma é finita, eu estou olhando sempre para cá, mas é onde fica o relógio. Não, vai lá, mas é importante. Fala isso aí rapidinho, um adendo. Um outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas sucinto. A criança, quando nasce, ela nasce sem alma, ela nasce com espírito, né? E com mente concretamente abstrata, né? Astral, vital e físico, prontinho, vazio para ser trabalhado. A alma é criada, então, pela relação da criança com o entorno, tudo que ela aprende, odeia, não sei o que e tal, até os 7 anos. Depois, 7 ao 14, com a relação com a família. Dos 14 a 21, relação com o entorno social. Isso vai compondo a alma. Então, assim, todas as emoções e todo o conhecimento, né, e as formas vitais criadas compõem a alma, né, que seria o que é chamado quaternário inferior. A alma, ela acompanha a existência física. Quando morre, a pessoa passa pelo fenômeno da morte, a alma se dissocia. O corpo físico vai ser dissolvido pelas enzimas, né? O corpo vital dura alguns dias e depois se dissocia também. E o astral e a mente concreta é o que persiste por determinado tempo. E depois ele vai se diluindo, vai se enfraquecendo, vai se sublimando, como uma vela onde se coloca um copo em cima, uma campânula, né? Sim, acaba então vai apagando. acabando o oxigênio e ela vai se sublimando e acabou. Perfeito. Tá? Então a alma é finita, o espírito não. O espírito não, a alma é finita, o espírito não. Perfeito. Porque o espírito é o que em sânscrito se chama Atman Buddhimanas, que são os 3 princípios superiores do homem, que é a própria divindade encarnada no homem. Tá certo? E isso é igual em cada um. Então não adianta você odiar o presidente porque de determinado país porque ele faz não sei o que, vai e faz não sei o que para os outros países, ou você odiar o teu vizinho porque ele escuta o som alto à noite, ou não sei o que. Não interessa. Todo mundo é igual. É só diversão humana. O ódio, o amor, o erro, o acerto, o ir e vir, o aprender, o adquirir, é uma diversão humana para que a gente não tenha que pensar sobre o que a vida realmente é e que a gente gaste o nosso tempo vital para que a vida chegue rápido e para que a morte seja um prêmio para uma vida completamente idiota. Perfeito. Vamos voltar então ao nosso tema. Idiota do grego, que é o fora da polis, não é um retardado. O idiota é aquele que está fora do contexto. Exatamente. Né? Tá? Então, sobre o corpo causal. Corpo causal, sim, aí eu decido, eu vou nascer.
né? E o eu, Atman Buddhimanas, o espírito, eu vou nascer. Eu, na hora que eu vou nascer, eu vejo o que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver naquele país, com aquela pessoa, com aquela nação, com aquela mulher. E como é que eu tenho que nascer? Eu tenho que nascer dessa raça, desse jeito, com um problema ou não, com esse pai ou com aquela mãe. Eu escolho para quê? Para que o que eu tenho independente e registrado no corpo causal se resolva o mais rápido possível. A lei, ela busca atalhos. Tá certo? Aí então, vou começar a existir. Aí esse corpo causal, que era um átomo de cada corpo da existência anterior, ele começa a se desenrolar. Assim como se desenrola o futuro, né? Por isso que a gente costuma dizer assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, isso, aquilo e tal. É porque o futuro, ele fica enrolado sobre si mesmo, e enquanto ele vai se desenrolando, ele vira presente, ele se torna visível para o que está mais denso. Então o corpo causal começa a se desenrolar. Aí, o átomo, que seria do corpo físico, ele começa a girar para criar matéria, criar massa. Quando ele começa a girar, ele vai atrair os átomos iguais a ele, do plano dele. Então, por isso que se aquele registro que eu tenho era de uma criatura que era violenta, e ela tem esse registro, ela tende a, nessa conformação vital para compor novamente essa existência, a atrair os átomos iguais, por quê? Porque são coisas que ela tem que resolver. Daí, por exemplo assim, a mulher a cada 28 dias, ela forma uma rede elétrica, né? Essa rede elétrica, ela, se a gente pudesse ver, ou quem pode ver essa rede elétrica, mostra exatamente o perfil físico da criança que vai nascer. Um filho parido por uma mulher em um mês e no mês seguinte, se fosse em um ano e daqui a 50 anos, a diferença seria exatamente a mesma coisa. É completamente diferente, porque é uma compleição elétrica, né? Independente dela estar fecundada ou não. Todo mês ela forma uma rede elétrica esperando uma criatura. E a pessoa, sim. Todo e a mês. pessoa que o vidente, vamos chamar assim, ele consegue ver isso aí. Sim, ele vê exatamente a criatura que está, assim, o corpo elétrico pronto para parir aquela criatura. Entendi. Aí eu estou para encarnar, e disse, não, é aquele corpo elétrico que eu quero, né? E é o seguinte, é no Brasil porque eu tenho direito, é naquele estado porque eu tenho coisa para fazer lá, é daquela família porque tem coisa daquela família que eu tenho que resgatar, é daquela mulher e é nesse mês que eu vou. Isso tudo é importante, todos esses detalhes são importantes, né? Sim, sim. E aí acontece então o início da tal da fecundação. Aí o átomo seguinte, que é o do corpo astral, ele começa então a se mover e atrai os semelhantes, né? Então eu tenho o ser todo prontinho, tá? Tenho o ser todo prontinho. No eu ficar pronto e estar com o corpo físico em desenvolvimento, com o corpo astral pronto para receber o que eu conceituo como parte emocional da minha alma, o meu corpo da mente concreta pronto para receber o que eu consigo com conhecimento, acontece a integração com a Atman Buddhimanas, com o espírito. Eu tenho uma criatura pronta para começar a existir. Então, quando é que a gente começa realmente a existir? É nesse momento ou um pouco mais tarde? não, a gente começa a existir, na verdade, é antes, quando eu tenho consciência e eu me lanço em uma existência. Então você está existindo antes, quando você já está escolhendo lá em cima, Sim, você já está existindo. Só que daí o que assim. existe antes de eu ter esse corpo físico, de eu ter esse cérebro grego, não é o Jorge, Sim. é aquilo que eu sou, Exatamente. não essa unidade civil. Essa é a sua roupagem, né? Exatamente. O conceito é exatamente roupa. Eu estou usando para trabalhar, terminou, isso vai fora, eu pego outra, até terminar um ciclo inteiro. E como é que a gente fala? Eu estava vendo aquilo que a gente tinha programado. Essa história, por exemplo, você sabe que a maioria sabe que eu nasci na Grécia. Sim, Né? sei. Nasci na Grécia, estou no Brasil, tal, voltei para lá em 96, 97, depois de 42 anos fora. Claro que eu senti uma certa identidade, é o meu país, também a nossa história e tudo. Essa coisa de, tem nexo, eu quero morrer na minha cidade natal. Isso é muito importante. Muito importante por quê e que porque nexo assim, tem? Grego, quando você vai, e a questão da ligação do ser humano com a Terra, quando você vai nascer, então quem te dá o corpo físico, os átomos que vão compor teu corpo físico, rede vital, astralmente, qualquer coisa assim, é o do lugar onde você escolheu para nascer. Então você é um conglomerado de átomos do lugar que te pariu. É a tua mãe e a terra, o local que te pariu. E o local que te pariu, a lei, ela faz o que? Não. Essa criatura, o grego, ele é formado pelo que ele tinha que resolver, pelo que a lei quer que ele faça em função da raça humana, pelos deveres e direitos dele com relação a essa família que ele escolheu, e mais a massa da matéria da cidade onde ele escolheu nascer. Tá, muito Olha bem. só, aí
há um investimento, né, da lei, da divindade, do próprio local físico onde você nasceu, para que você evolua. Então você, essa massa, faz parte daquele local físico. Aí, só que esse local físico ele tem um nível de consciência. Sim. Aí você começa a evoluir. Aprende, erra, acerta, viaja, ama, odeia, aprende, não sei o que, tal, tal, se inicia, não sei o que, tal, ufologia, tal, essa coisa toda. No terminar esse processo de evolução, você andou pelo mundo, não sei o que, ninguém está no Brasil. Aí, no terminar esse processo de evolução, ou em algum momento, você tem que voltar à tua cidade de origem, consciente que você nasceu fazendo um saque físico contra aquele local e que você está voltando lá agora e diz assim, eu estou de volta ao meu lugar de origem, consciente do que eu vim para fazer, né, e declara minha função realizada. Nesse momento, você se desvincula das razões que te levaram a existir naquela cidade. Muito interessante isso. Se você fizer a mesma coisa com relação à tua família, você se desvincula das razões que te levaram a nascer naquela família. E realmente, pensando bem, a gente vê que a gente perde certa ligação com muitas coisas que a gente passou, né? Locais que foram importantes em determinada época e que hoje não significam mais nada para você. Em você devolver essa consciência para o local, a expectativa que aquela cidade onde você nasceu tinha a teu respeito se cumpriu. Parte da Terra, do globo, de Bumi, que é o planeta, que deu parte de si mesmo para que você nascesse, teve êxito. É interessante você estar falando, tem nexo, porque veja, claro. eu tive muita sorte. Por isso desculpa te interromper, por isso vem a questão daquele mito de assim, eu tenho que ser enterrado na minha cidade de origem, levar os restos mortais para enterrar não sei aonde, ou aquele negócio também que tinha assim, eu tenho que enterrar o cordão, o umbigo da criança em determinado lugar, dependendo de onde enterra o cordão, o umbigo, vai ter influência na formação da criança. Tudo isso que a gente pensa que são crendices, né, são coisas esotéricas, né, que se perderam com o passar dos anos, né, e aí a pessoa pensa que é só crendice. Aquele negócio assim, mulher grávida não deve ficar embaixo da soleira da porta porque vai ter um mau parto. Tem fundamento. Tem fundamento? Tem fundamento. Opa. Um dia a gente pode conversar sobre essa questão do que é crendice popular, que na verdade é a tradição esotérica passada como os trovadores passavam, através de histórias, de causas, de músicas, né? Isso, só para lembrar que você está falando da desvinculação, eu voltei para minha terra 42 anos depois que eu saí de lá, ou seja, em 96 na primeira vez. Para mim foi muito bom, revi meus tios, que eu não via toda essa coisa e tal. Em 97 voltei novamente. Depois de 97 não voltei mais, mas passado esses anos, aqueles meus caros, aqueles meus queridos, os meus tios, minhas tias se foram, passaram para um outro plano. E isso parece que, apesar de eu ter primos lá, também muito caros, mas essa ligação já não é tão mais forte. Então eu considero, vamos dizer, que hoje não tem nada mais que me prenda à minha terra natal. Essa questão de nascer em um país e ir para um outro é muito interessante, por causa disso, você nasce ali para resolver uma coisa temporária, em resolvido, você adquire o direito kármico de ir construir uma nova realidade em outra nação, principalmente no teu caso, né, e dos que vieram para o Brasil. Né? Então, que todos os povos antigos, né, que criaram condições para que a raça evoluísse e através do itinerário de Ió viesse, né, da Europa e Península Ibérica para cá. Incrível, né? Quase todas as raças vieram para cá, né? Todas. Isso né? É aquele outro assunto que nós vamos conversar um dia, quando a gente tiver mais tempo, que é a história do Brasil, né? É a história oculta do Brasil. A história oculta do Brasil. Então, isso tudo contribui para que você venha para cá e aí, então você recria, como se tivesse duas existências em uma, principalmente com relação ao Brasil, né? Então, você voltou ao teu local de origem, né? Então, retornando, e aí você diz, não, estou retornando consciente ao meu local de origem. Eu devolvo essa consciência para essa cidade que me pariu, não é? E eu tenho condição daí de me reconstruir, eu passo a ser o que seria um Dvija. Dvija em sânscrito é o duas vezes nascido. Sim. Primeiro da mulher, depois dele mesmo. Né? Então acontece isso com relação à cidade onde você nasceu, e se você tiver consciência, acontece com relação à própria pessoa humana, a mulher que te gerou, acontece também. Você pode encerrar um ciclo consciente com ela, devolvendo para ela os valores melhores que ela depositou em você. Isso tem muito a ver com a questão da busca do Graal. Que tem, então, a lenda do Rei Arthur, onde os cavaleiros buscavam o Graal, não é o Graal taça, né? Porque o Graal taça existe de verdade, né? E fica hoje no Brasil, não é?
Ela tem 7 catedrais no Oriente, depois passou para as do Ocidente, e uma delas onde está agora e é no Brasil. Mas então o Graal, né, que seria aquela busca do homem ideal, da mulher ideal, é onde eu guardei o meu melhor. Né? E um dia a gente pode conversar, porque é muito importante, porque resolve definitivamente a questão de Eros em busca de sua bem-amada psique, a questão da alma gêmea, essa questão da busca do homem ideal, da mulher ideal, é simplesmente buscar o local onde eu depositei o que eu tinha de melhor em um momento onde eu ainda não tinha consciência, e eu volto para resgatar essa consciência para me transformar completo, né? Tornar completo. Hoje é interessante até... Hoje eu estou desvinculado, que eu gostaria até que você explicasse se isso é normal, vamos dizer. Hoje eu estou desvinculado de qualquer local físico. De qualquer local físico. Uhum. Se eu passar desta para uma melhor, como dizem, no Brasil, nos Estados Unidos, seja lá onde for, eu não tenho escolha, eu não tenho nada aqui. Isso aí, como é que a gente poderia dizer isso aqui? Fala-se muito da Mãe Terra, né? Fala um pouquinho da Mãe Terra então... e se esse sentimento que eu tenho hoje, que eu não pertenço a lugar algum, eu estou, como é que se diz? Eu estou ligado a tudo, mas não pertenço a nada. Uhum. Então, isso é normal? Tem alguma ligação com a... Isso não é normal. Quer dizer, isso não só é normal, como é desejável. Desejável. Significa o seguinte, a gente não fala assim, vou viajar um pouco para me afastar dos problemas. Isto, muita gente fala isso. Vou sair daqui para... É porque o problema, você lastreia a tua vida de tal maneira em um local físico, né? Que você constrói amarras vitais, astrais e de mente concreta, que te prende àquele lugar. Quando você se desloca, aquelas formas ficam presas em você e também naquele lugar, porque elas estão enraizadas no entorno que era o teu. O fato de você não ter nenhuma amarra com um local físico específico, significa que boa parte que você tinha para resolver com relação ao local de operação, ao local de trabalho, já está resolvido. Então, o professor Henrique José de Souza, ele diz assim: cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. O meu é o sempre, é o mundo da divindade. Então, você constrói o teu mundo, o que é? Os problemas do dia a dia, a dificuldade disso, daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, odeio isso, odeio aquilo, aprendo isso, eu quero... Essa confusão toda, a gente constrói um entorno, um muro, né? A gente se coloca em uma redoma. Que a gente, né? Nós próprios não conseguimos transpor aquilo lá. Exatamente, porque é muito mais cômodo ficar aqui reclamando da divindade, quando a divindade já está dentro de nós, né? Prisioneira, em crime de lesa divindade, porque a gente se recusa a ver dessa maneira e sempre procura culpar alguém. Culpa alguém quem? O meu vizinho, o meu amigo, a minha mãe, o prefeito, o presidente, o governador, Deus, o santo. Alguém é culpado, não eu. Jorge, nós estamos quase no final. Eu queria abordar um negócio... 30 minutos para fogo, quando o assunto é bom, então, principalmente... a questão do seguinte, então, hoje... É claro que para muitos dos telespectadores pode parecer complexo porque cada um tem suas crenças, claro, né? Está enraizado em algumas coisas. Nós estamos aqui para passar o nosso ponto de vista, que não necessariamente é a sua verdade. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, o que você diria, vamos dizer, não para corroborar que o que você está dizendo seja o que realmente acontece, que nós respeitamos, reiteramos aqui, que nós respeitamos o ponto de vista de cada um. Totalmente. Como a pessoa, como esse nosso irmão que está, nosso amigo que está nos ouvindo agora e nos vendo, como é que ele pode ter a consciência de o que nós falamos exatamente pode ter ressonância nele? Como é que ele pode perceber? Você entendeu? Tem uma resposta muito clara para isso. Assim, hoje a sociedade, né, a cidade ocidental, ela preza muito a lógica. Lógica. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, é absolutamente lógico, porque não tem sentido você pensar que a vida começa quando você nasce e acaba quando você morre, porque seria a única coisa imperfeita no universo, primeira coisa. Depois é o seguinte, então, você pensa assim, não, eu tenho uma crença porque eu acredito que tudo começou quando no ano zero e tal, Jesus nasceu e tal. Sabe o que é o seguinte, e antes? E antes? E antes? E os egípcios, assírios, caldeus, fenícios, que são os libaneses que estão aqui hoje, né? E antes, e Atlântida, e antes. Então a gente fala de 1 milhão de anos da raça branca, 5 milhões, são milhões de anos de existência, onde a humanidade já existia perfeita, acabada e evoluindo. E tem uma ciência tradicional que chama-se Gupta Vidya, a ciência das idades, a tradição das idades, que ela explica exatamente isso. É o que acontece antes do ser humano ter consciência de ser humano e o depois. O enquanto o ser humano é ser humano, as religiões ficam se digladiando para ver quem que explica melhor o que é. Só que é o seguinte, e o antes e depois ninguém se ocupa em explicar.
né? Então, você, se pensar direitinho sobre a questão da escolha da mecânica da vida, vai ver que com uma análise lógica em meia hora fica mais enrolado de se entender. Tem razão. Mas que pelo menos isso fique como uma dúvida na cabeça de vocês, para ver que o que a gente conversa é absolutamente lógico, é claro, é límpido, e ele não critica nenhuma religião, nem apoia nenhuma religião. Nossa religião aqui é do religas, religare, que é o religar o homem à sua verdadeira origem. A sua origem, a sua fonte de criação, né? E tem uma máxima, né, dos teosofistas, que é do Maharaja Benares, que é Satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade. Nós cultuamos a verdade. Muito bom. E é isso que nós vamos fazer. Jorge, agradeço a sua presença. Eu gostaria que você, que é a sua pérola de toda vez que você vem aqui, a sua mensagem final para o nosso telespectador. Bom, obrigado por ter estado com a gente esses 30 minutos, que passam como se fosse um segundo, não é? Espero que tenha valido a pena, que a gente tenha dignificado essa meia hora de vida que você nos concedeu. E lembre-se o seguinte, não há culpados. Tudo na tua vida é tua opção. Você escolhe onde vai nascer, mãe, país, não sei o que, data, corpo físico, teu nome, tudo escolhido. Não tem ninguém de fora que vem te ajudar, nenhuma divindade vai te ajudar. Faze por ti que eu te ajudarei. Só que o eu está dentro de você mesmo. O discípulo, ele encontra o mestre duas vezes. Uma fora de si e a outra dentro de si mesmo. Olhe para você mesmo, que todas as respostas para uma vida bela, alegre, saudável, feliz e longeva estão dentro de você. E é isso que a divindade quer, e é isso que a lei deseja, que todos tenham saúde, sucesso, paz, felicidade e vida longa. E é o que eu desejo a vocês também. Boa noite. Obrigado, Jorge. Boa noite a você e até a semana que vem. Um grande abraço.